Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que os recebemos aqui. Convidamos a conhecer as nossas playlists, que são feitas com muito cuidado em cada postagem para vocês. E a permanecerem conosco, acionando o sininho para serem notificados de outras publicações. Numa postagem anterior, falando sobre o Domingo de Ramos, nos detivemos naquele primeiro evangelho, que é de Mateus 21, 1 a 11, lido no início da Santa Missa, juntamente com a procissão de Ramos. Mas temos ainda o segundo evangelho, também de Mateus, neste ano A do ciclo litúrgico, que mostra como a paixão de Cristo cumpre o Antigo Testamento. Em outras palavras, como os eventos da paixão têm um significado desde uma perspectiva judaica do Antigo Testamento. Sabemos que São Mateus escreveu para judeus e tinha esse enfoque muito forte no Antigo Testamento, que eles conheciam muito bem. Por isso sempre procurou mostrar como Jesus Cristo é o tão esperado Messias Salvador. É o Filho de Deus, Redentor do mundo inteiro. Vamos passar alguns pontos, então. Mateus enfatiza que a última ceia foi uma refeição pascal. Fala no primeiro dia dos pães ázimos, conta que perguntaram a Jesus onde queria que preparassem a Páscoa e que os discípulos então recebem orientações do Mestre. Depois, Mateus prosseguirá contando as palavras da instituição da Eucaristia, naquela que conhecemos como a última ceia. A refeição da Páscoa para os judeus era um memorial anual da libertação das 12 tribos de Israel da escravidão sob o faraó no Egito. Naquela noite longínqua, o cordeiro fora sacrificado, comeram pão sem fermento, espalharam o sangue do cordeiro nos marcos das portas e Israel foi libertado. Começaram a sua jornada para a terra prometida. Mateus mostra que Jesus está inaugurando a nova Páscoa. É semelhante à antiga porque os apóstolos preparam a ceia e há o sacrifício do cordeiro. Mas também é diferente, porque nesta ceia pascal, Jesus se identifica como o novo cordeiro pascal. Pois diz: "Esse é o meu corpo, este é o meu sangue." E ordena aos discípulos que repitam sempre essa refeição pascal. Assim como a antiga Páscoa começava no Egito e terminava em Jerusalém, na Terra Prometida, numa viagem do Egito para Canaã, a nova Páscoa de Jesus, em sua paixão, começa em Jerusalém e termina com sua ressurreição e sua ascensão à Terra Prometida do céu, a vida trinitária. Ademais, se ele é o verdadeiro Cordeiro, temos que comer sua carne na Eucaristia. Pois naquela primeira Páscoa fora necessário comer todo o cordeiro. Após Mateus nos falar sobre a última ceia, ele faz um relato da agonia de Jesus no jardim do Getsêmani. Primeiro ele diz que, depois de terem cantado um hino, todos saíram para o Monte das Oliveiras. Era uma montanha a leste de Jerusalém, onde Jesus e seus discípulos costumavam orar. Nessa noite, Jesus prediz que eles vão traí-lo, abandoná-lo. Vai para um lugar especial no monte, chamado Getsêmani, e pede que seus discípulos orem e vigiem. Afasta-se um pouco, reza, começa a sua agonia. No hebraico, Getsêmani significa uma prensa de óleo para comprimir as azeitonas ou olivas. A antiga tradição judaica acreditava que a árvore da vida, no jardim do Éden, era na verdade uma oliveira, e a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma figueira. Parece que Mateus estabelece uma conexão. Jesus foi para o jardim e derramou sua vida pelos pecados da humanidade, para que todos possamos ter o perdão de nossos pecados e a vida eterna. A queda de Adão e Eva ocorreu em um jardim, em cujo centro estava uma oliveira. Cristo vai redimir a humanidade em um jardim onde crescem oliveiras. É o novo Adão que retoma o Éden para dar começo a uma nova criação.
que sua paixão, morte e ressurreição vão inaugurar. Mais uma situação em que Jesus cumpre o Antigo Testamento. A primeira foi a nova Páscoa, a segunda, o novo Adão. Mateus ainda mostra como Jesus é o servo sofredor profetizado por Isaías no capítulo 50, de versículos 4 a 7 do seu livro. Um servo misterioso de Deus, que, como ele narra, dá as costas aos que lhe batem e não esconde o rosto da vergonha e da cusparada. É o que acontece quando Jesus é levado a julgamento perante os líderes judeus, perante Caifás e o Sinédrio. Fazem a mesma coisa, e Jesus não agride, não fala, carrega os sofrimentos silenciosamente. Naquela hora, Jesus disse à multidão: "Vocês saíram como contra um ladrão, com espadas e porretes para me capturar? Dia após dia eu me sentava ensinando no templo e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas." É o próprio Jesus afirmando que ele cumpre as escrituras, no sentido de que realiza aquilo que foi profetizado. Os discípulos o abandonaram, fugiram. Levado ao sumo sacerdote, aos escribas e anciãos para o julgamento, perguntam-lhe se é o Filho de Deus, e ele confirma. Aqueles consideram essa declaração uma blasfêmia e concluem que ele merecia a morte. Cuspem no rosto de Jesus, espancam-no, esbofeteiam-no, escarnecem dele, mas Jesus segue em silêncio como um cordeiro levado ao matadouro, como estava nas profecias do servo sofredor. Ainda mais uma vez, Mateus vem narrar um cumprimento da Escritura quando conta sobre a morte de Judas. Quando Judas viu que Jesus estava condenado pelos romanos, arrependeu-se e quis devolver aos sacerdotes e anciãos as 30 moedas de prata que recebera pela traição. Jogou as moedas de prata no templo, partiu dali e se enforcou. No Antigo Testamento, José, filho de Jacó, justo e inocente, foi traído por seu irmão Judá e vendido aos mercadores de escravos por 20 peças de prata. Fora colocado numa cisterna, deixado ali para morrer, mas acabou resgatado daquele buraco e subiu de posto até ser o segundo em comando no reino do Egito após o faraó. Agora Jesus, filho de Deus Pai, justo e inocente, foi traído por um dos 12 apóstolos por 30 moedas de prata. Os filhos de Jacó também eram 12. Judas, em hebraico, significa Judá, o mesmo nome do irmão que traiu o inocente José e o entregou aos mercadores de escravos gentios. Mateus destaca que Jesus não é apenas um novo Moisés inaugurando um novo Êxodo e uma nova Páscoa. Não é apenas um novo Adão, obediente, que coloca em movimento a redenção do mundo. É também um novo José, inocente e traído, jogado num buraco para que todos os seus irmãos, agora representados pelos discípulos, e o mundo inteiro possam ser salvos. Não da fome que se estabelecera na região, na época de José, mas do pecado e da própria morte. Diante de Pôncio Pilatos, este dá ao povo, como era costume na Páscoa, a opção de soltar um prisioneiro, ou Barrabás ou Jesus. O povo escolheu o revolucionário Barrabás, ao invés do Messias não violento, Jesus. Barrabás, em aramaico, significa literalmente filho do pai. Bar significa filho e Abá, como a maioria de nós sabemos, significa pai. É como Jesus ordena que chamemos Deus Pai. Qual dos filhos o povo escolhe para ser libertado? O falso filho do pai, Barrabás, em vez do verdadeiro filho do pai, que é Jesus. Esta escolha é uma ironia e continua quando a multidão declara que seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Embora ao longo dos séculos tenha havido quem entendesse que, dessa forma, o povo judeu se amaldiçoou, a Igreja rejeita essa interpretação definitivamente no seu catecismo. Em um nível histórico, como Pilatos lavou as mãos, eximindo-se da responsabilidade da morte de Jesus,
e se dizendo inocente do sangue daquele homem, a multidão que estava ali assumiu a responsabilidade por isso. Porém, o catecismo aponta, no parágrafo 597, que isso não significa que o povo judeu como um todo seja coletivamente responsável pela morte de Cristo, e sim aqueles naquele momento particular da história. No parágrafo 598, o catecismo ainda explica que todos os pecadores são os autores da paixão de Cristo. Aqui já estamos em um nível místico. Cada pessoa, cada pecador, é responsável pela morte de Jesus, crucificando-o por seus pecados, assim participando do mal que o levou para a cruz. Em um nível espiritual mais profundo ainda, como o Papa Bento XVI apontou no seu livro Jesus de Nazaré, ao dizer seu sangue caia sobre nós e nossos filhos, aquela multidão estava orando por aquilo de que todos nós precisamos. Que o poderoso sangue redentor de Jesus se derrame sobre nós e sobre nossos filhos para nos purificar do pecado, para nos libertar do pecado e da morte. Como cristãos, todos nós queremos que o sangue de Jesus caia sobre nós e sobre nossos filhos para redimir-nos, lavar-nos. Então Mateus se move para a descrição da morte de Jesus e refere aquele chamado grito de abandono, aquelas palavras finais de Jesus na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Esta frase poderia soar como se Jesus estivesse desesperado nesses momentos, como se pensasse que Deus lhe voltara as costas. Na verdade, nesse momento, Jesus está citando ou rezando o Salmo 21, que começa com a desolação e a experiência de Davi sentindo-se abandonado por Deus. Contudo, termina com a conversão das nações pagãs. Davi diz no Salmo coisas que não aconteceram com ele. Por exemplo, eles perfuraram minhas mãos e pés, eu posso contar todos os meus ossos, eles olham e se vangloriam de mim, repartem entre si as minhas vestes, e sobre as minhas vestes lançaram sortes. É com Jesus que isso aconteceu. Jesus, na cruz, cumpre o Salmo 21. É o novo Davi, indo muito além dos sofrimentos que Davi experimentara. Porém, Davi prosseguiu e no versículo 24 afirmou, referindo-se a Deus: Ele não desprezou nem abominou a aflição dos aflitos e não escondeu deles o seu rosto, mas ouviu quando clamaram a ele. Jesus, portanto, citava uma palavra da Escritura que diz que o clamor daquele que aparentemente foi abandonado por Deus é ouvido por Deus Pai. O Pai não vira as costas ao aflito, mas ouve sua oração e responde a ela. Por isso o Salmo termina assim: Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações adorarão diante dele, porque o domínio é do Senhor. Isto é, todas as famílias da terra se converterão quando Deus responder à oração daquele aflito. Jesus clama: meu Deus, por que me abandonaste? Bem ao pé da cruz está o centurião pagão, soldado romano, que ouve o clamor e não diz: verdadeiramente esse homem se desesperou de Deus. Ao contrário, ele diz: verdadeiramente este homem era filho de Deus. E ali mesmo, ao pé da cruz, começa a conversão das nações gentias. Sobre esse grito de Jesus, o catecismo esclarece: longe de se desesperar, quando Jesus clama, meu Deus, por que me abandonaste? Ele está falando em nome de toda a humanidade. Não interpretemos mal. Jesus está chorando em angústia, sente a dor da cruz, mas está usando as palavras inspiradas da Escritura para clamar a Deus em nome da humanidade, que se sente abandonada por Deus em seu sofrimento, em seu pecado, na escuridão deste vale de lágrimas. Toda oração proferida, desde o início até o fim dos tempos, todo o sofrimento de toda a humanidade entra nessas palavras de Jesus. Meu Deus, por que me abandonaste? Uma oração ao Pai. E o Pai responde,
ressuscitando Jesus dentre os mortos. Se você já se sentiu abandonado por Deus, lembre-se sempre que Jesus sabe como é isso. Experimenta isso em sua natureza humana na cruz. Mas também clama a Deus com o Salmo 21. Reze, sabendo que Deus responderá no momento certo, e sua resposta superará tudo o que se possa imaginar. Finalmente, Mateus ainda nos fala que Jesus, após sua morte, foi sepultado em um túmulo novo que pertencia a José de Arimateia. É um dos artigos do Credo dos Apóstolos. Proclamamos que Jesus não apenas morreu, ele foi sepultado, mas ressuscitou, pois não foi ali encontrado. O túmulo vazio vai se tornar uma prova positiva de que algo aconteceu com o cadáver de Jesus. Algo aconteceu com seu corpo. Sua alma e seu corpo foram reunidos, e este foi o começo de uma nova criação, iniciada no domingo de Páscoa, com a ressurreição de um morto, prenúncio de que todos ressuscitaremos um dia. Vimos como Mateus vai demonstrando que Jesus cumpriu as profecias da Sagrada Escritura. Nesta Páscoa, vamos também cumprir a nossa parte. Unamos as nossas orações, dores e sofrimentos ao sofrimento de Jesus na Sexta-feira Santa, mas estejamos seguros e firmes de sua ressurreição gloriosa no domingo de Páscoa e de nossa meta, a pátria do céu, na comunhão com a Santíssima Trindade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho, e será notificado de outras publicações.